Jeremiah 23. Jeremiah, tell me about the fire that burns up in my bones. I wanna know now. Não, põe no chão mesmo, que eu vou andar aí. Jeremiah, tell me about the fire burns up in your bones. I wanna know now. Jeremias 23. E nós vamos para o nosso momento de palavra. Se até o final da pregação Deus tocar o seu coração aí, você passa ali de novo na maquininha e dá uma oferta para ela também, de aniversário. Oferta de aniversário para Ana Maria. Quem não sabe, Ana Maria é minha mãe. Então, se ela não existisse, né, eu não estaria aqui agora. Muitos de vocês também. E essa igreja provavelmente não estaria aqui agora, do jeito que ela está. Vocês estão prontos, gente? É bom que estejam. É bom. É bom porque lá vem. Lá vem Jesus. Jesus, obrigado, Jesus. O Senhor já veio, o Senhor vai voltar. E o Senhor não nos abandona e nós não estamos sós. E agora, Senhor, eu quero pedir o seu sopro. Sopra aqui sobre nós. Fala comigo assim: Jesus, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, por favor. Manifesta a sua presença, Jesus, eu peço por isso nesse momento. Multiplica, Senhor, multiplica a sua bênção nesse lugar, derrama o seu carinho sobre nós. Mexe no nosso coração do jeito que nós precisamos. Eu preciso de Ti para pregar essa mensagem de um jeito que Te agrada e que toca o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor é imprescindível aqui. Amém. Queridos, hoje nós finalizamos uma série de mensagens que está ali a arte no nosso data show, né, que é um corvo, mas tem o nome aí? Porque a Bíblia se tornou inútil para a igreja. Esse foi o roteiro de 2 semanas atrás. Eu não mexi nele para adaptar para hoje, então a gente fica com essa aí. Pode voltar a outra lá? Só o corvinho, lendo a Bíblia. Passarinho, pombinha, não sei quem que é. Mas, corvo, obrigado. Quem fez sabe, né? Quem te fez sabe para que você serve, quem é você. Então, Deus sabe de tudo sobre você. E a gente termina hoje essa série de mensagens, onde nós começamos a falar de que maneira que a Bíblia parece que ela se tornou inútil no nosso meio e inutilizada, muitas vezes não porque nós não conhecemos ela, mas pelo que a gente faz com o que a gente conhece dela. E eu quero refletir com vocês sobre qual a distinção, qual a importância da Bíblia para nós. E qual a importância da palavra de Deus? Por que a Bíblia ela pode ter se tornado inútil na nossa vida? A gente falou no primeiro dia que a Bíblia se tornou inútil na igreja, para a igreja, em cima do texto de Isaías capítulo 1, quando Deus fala assim: ó gente, vocês fazem o culto bom, muito bom, mas quando vocês saem da igreja, vocês não fazem nada que eu mando. Então pode parar de fazer culto, não me interesso mais. E a gente falou que a Bíblia se tornou inútil para nós quando ela só serve como manual religioso, manual de culto, e não como manual da vida. E na semana passada a gente viu algumas interpretações esquisitas que as pessoas fizeram, né, das Escrituras. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre como a gente precisa compreender que a Bíblia ela fala não só para nós, mas a Bíblia fala também para os não cristãos. E se a gente não entender, se a gente não assumir
que a Bíblia fala para a vida do cristão, mas também a Bíblia fala para a vida do não cristão, a gente nunca vai pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho, evangelizar, é levar a palavra de Deus para alguém que não é seguidor de Jesus. E a Bíblia serve para quem não é cristão também. Então, se você está aqui hoje, você não é cristão, ou você não tem um compromisso oficial com Jesus, você não se batizou, que é uma coisa que Jesus manda para quem é um discípulo dele, para quem foi salvo por ele, a Bíblia também serve para você, porque o que diz nela funciona para você, e é verdade para você, se você acreditar ou se você não acreditar, se você praticar ou se não praticar. O que ela diz é para a igreja, mas também serve para quem não é igreja. E hoje eu quero falar sobre a distinção da palavra de Deus. Por que ela pode ter se tornado inútil para nós? Você abriu lá em Jeremias 23, a gente vai ler o verso 28 e verso 29. Eu uso, e boa parte da igreja usa, a NVT, que é a nova versão transformadora. É uma versão nova que saiu da Bíblia. E diz assim, verso 28. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. A diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como martelo que despedaça a rocha? Até aí. A revista atualizada vai dizer assim, a minha palavra não é fogo. Será que a minha palavra não é fogo? Jeremias 23, 28 e 29. O que está acontecendo aqui é que Jeremias tem um ministério muito triste, muito dolorido, porque Deus chama ele para ele anunciar para o povo de Israel que não tem mais volta. O exílio vai acontecer, o juízo vai vir sobre a nação vai ser invadida por uma nação inimiga e todos vão ser vendidos. O templo vai ser destruído. E não interessa mais tudo que o povo está fazendo, porque a desobediência, o pecado se multiplicou tanto, a injustiça social, a insensibilidade com os pobres, a corrupção, o amor ao dinheiro, a infidelidade. Ele se multiplicou tanto sobre a nação que Deus fala, gente, não tem mais salvação para vocês, vocês vão ter que ser exilados. Então Jeremias começa a anunciar, Deus está dizendo que vai vir juízo, Deus está dizendo que vai quebrar todo mundo aqui, porque o único jeito da gente aprender é perder tudo que Ele nos deu. No começo lá a gente era simplesmente um homem chamado Abraão. Um homem chamado Abraão virou um país inteiro, a gente se afastou dele, o único jeito dele nos corrigir é a gente ir para o exílio. Então nós vamos ser derrotados. E quando Jeremias começa a anunciar isso, outros profetas se levantam e começam a falar assim, gente, fica tranquilo, nada a ver isso aí que o Jeremias está falando. Vai ficar tudo certo. É paz e amor, esse negócio aí não existe, Deus é bom, Deus é bom. Deus não vai fazer nada, não. Não vai ser o templo destruído, não vai acontecer nada de ruim. Podem ficar sossegados. E Jeremias continuou profetizando. Ele falou, gente, é um monte de profeta mentiroso que está aí no meio de vocês. Não escuta não. Deus me levantou. Eles fazem de tudo com Jeremias. Jogam Jeremias dentro do poço, apedrejam Jeremias. Prendem Jeremias. Jeremias sofre e ele chora a vida toda. Por quê? Porque ninguém escuta o que ele tinha para dizer. Pouquíssimas pessoas escutam o que ele tinha para falar. São os próprios sacerdotes judeus que maltratam ele. Sabe por quê? Jeremias chega e fala assim, gente, chega lá no templo, sacerdotes, vocês que estão aí cuidando do templo, vai ser destruído tudo isso aqui, porque vocês não estão ouvindo o que Deus está dizendo. Aí os sacerdotes falam assim, vamos prender esse cara, nós temos que matar esse cara, ele está profetizando contra o templo do Senhor. Em um determinado momento, o que acontece é que Deus começa a conversar com o povo. Ele começa a mandar palavras para Jeremias e dizer assim, prestem bem atenção, aquilo que eu digo é diferente daquilo que as pessoas estão falando. E a gente chega nesse texto onde a gente está. Quando Deus começa e ele faz essa distinção, ele pega e fala assim, então vamos fazer o seguinte, junta aí os profetas que estão falando que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo bem. Você tem gente assim na sua vida, que chega para você e fala, não, vai dar tudo certo na sua vida. Não fica, dá um tapinha na sua, não, fica sossegado, vai dar tudo certo. Sempre a pessoa tem uma palavra, um negócio não vai dar tudo certo, fica sossegado, não, você é um homem trabalhador, as coisas são difíceis mesmo, vai dar tudo certo. Deus fala assim, reúne essas pessoas que estão falando aí. Aí você manda todo mundo dizer o que eles estão dizendo. Porque tinha gente que falava assim, não, Deus me deu um sonho, que isso, esse Jeremias foi enviado pelo inimigo. Não, Deus me deu a visão, assim, então Deus diz o seguinte, Jeremias, manda reunir todos esses caras,
e manda eles começarem a dizer o que eles têm para dizer. E aí logo depois, você diz o que eu estou mandando você dizer. E aí eles vão ver, existe diferença entre trigo e palha ou não existe diferença? Existe diferença. E aí Deus fala assim, eles vão falar e depois você vai falar. E eles vão ver se a minha palavra, quando ela sai, ela não arde igual fogo. Porque a minha palavra é como fogo que queima. A minha palavra é como um martelo que pega e bate numa pedra e esmiuça a pedra. Então eles vão descobrir qual é a minha palavra por causa do efeito que ela vai ter na vida deles. Por causa da ação que ela vai cumprir, da ação que ela vai realizar. Então nesse momento, Deus começa a falar qual é a importância da palavra dele. Nesse caso a gente chama a Bíblia da palavra de Deus. E as primeiras comparações que Deus faz, nesse texto ele começa a falar que a palavra de Deus é diferente da palavra das pessoas, porque uma é trigo e outra palha. O que isso quer dizer para nós? O que é trigo alimenta, o que é palha não alimenta. Uma é trigo, outra é palha. Uma palavra tem nutrientes que gera vida, a outra palavra não tem nutriente, a outra palavra não tem gosto, a outra palavra não gera vida. Uma palavra parece que sustenta. Quando você ouve Deus falar, seja através da palavra de Deus, seja através da palavra de alguém que está citando a palavra de Deus, a palavra de Deus parece que dá um sustento, parece que aquele negócio tem gosto, tem sabor, parece que você sente vida dentro de você. É isso que a palavra de Deus faz. Agora, quando a gente ouve palavra de homem, palavra de gente, bacana isso aqui, interessante, tá bom, legal. Mas não dá de comer para a nossa alma, nossa alma não é alimentada. Depois ele fala, uma é martelo, a outra, talvez a gente pode colocar borracha. Uma tem o poder de quebrar pedra, a outra não faz nem cosquinha. O que ele está querendo dizer é, uma palavra, que é a palavra de Deus, quando falada, transforma uma pessoa numa pessoa humilde. A outra não transforma, porque o nosso coração orgulhoso, ele é como uma rocha. Porque a nossa resistência, a nossa autossuficiência, a nossa certeza da vida, que a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe de nada que vai acontecer, mas a nossa autossuficiência, a nossa tentativa de nos enganar, de achar que a nossa vida está nas nossas mãos, é como se o nosso coração ele fosse uma pedra, como se ele fosse uma rocha. Mas a palavra de Deus ela vem como uma marreta, como um martelo que bate no nosso coração, quebranta o nosso coração e nos convence que talvez as coisas que a gente acha que vai acontecer, podem até acontecer, mas a gente precisa dele. A gente não tem a nossa vida nas nossas mãos. A palavra de Deus afeta o coração do homem. A palavra do homem não afeta o coração do homem. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus pega um cara orgulhoso e quando ela é ministrada para ele, a palavra de Deus transforma esse cara orgulhoso num cara humilde. A palavra de Deus transforma um cara amargurado num homem gentil e perdoador. A palavra de Deus transforma uma pessoa cheia de ódio por causa do abuso que sofreu, por causa da agressão que sofreu, por causa da humilhação que sofreu. E a palavra de Deus quebra esse ódio, e a palavra de Deus quebra essa violência, e a palavra de Deus transforma essa pessoa agressiva numa pessoa doce. Ela esmiuça a rocha. A palavra de Deus derruba o muro de pedra dentro do seu coração. A palavra do homem não faz isso. Por que a Bíblia pode ter se tornado inútil para nós, que é a palavra de Deus? Por a gente ter esquecido quão única ela é. Quão poderosa a palavra de Deus é. Quão verdadeira a palavra de Deus é. Quão absoluta a palavra de Deus é. Quão transformadora ela é. As palavras de um autor, de um poeta, as palavras de um filósofo, de um psicólogo, de um cientista, de um doutor, de um historiador, de um jornalista, de um novelista, elas não têm o poder de quebrar o orgulho do homem e infundir humildade no coração humano. A palavra humana, ela não tem poder de transformar um coração de pedra em um coração de carne. A palavra humana não tem poder de trazer arrependimento genuíno no fundo da nossa alma. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Um homem intelectual pode humilhar. Jesus humilha Satanás. A palavra de um intelectual pode humilhar.
outra pessoa. Um homem intelectual, com seu conhecimento, ele pode humilhar uma pessoa que não tem conhecimento. Mas eu queria que você prestasse atenção, que humilhar alguém não é a mesma coisa que transmitir humildade para alguém. Uma pessoa com conhecimento superior à da outra pode humilhar a outra por causa da riqueza do conhecimento, mas ela não pode transformar ela humilde. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus pode fazer alguém orgulhoso virar alguém humilde. A palavra de Deus muda o estado do coração. A Bíblia não é só um livro só cheio de informação do passado, de 5 mil anos atrás. Ela tem poder. Ela transforma o coração do homem. É diferente da palavra humana. Então, quando os falsos profetas estão falando tanta coisa e dizendo, não vai acontecer isso, vai dizer aquilo, Deus fala, então coloca uma palavra do lado da outra para ver o que vai acontecer. Porque quando eu falo é fogo, quando eu falo é comida, é trigo, quando eu falo é um martelo que derruba o muro. A palavra de Deus tem o poder de infundir vida no coração morto do homem. Uma palestra motivacional pode fazer bem para uma pessoa desanimada, que ouviu alguém falar por 40 minutos. Mas uma palestra motivacional não pode fazer um morto ressuscitar e se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um livro de autoajuda pode te fornecer macetes para você alcançar algum objetivo. 7 passos aqui, 7 passos ali. Como virar uma pessoa disciplinada. Como ser uma pessoa influente e fazer amigos. Já viu esse livro? Quem já leu esse livro? Quem sabe que esse cara suicidou depois? Então, ver o que você está lendo, você tem que ver a vida de quem escreveu, para ver se deu certo na dele. Um livro de autoajuda pode te fornecer macetes para você alcançar um objetivo. Mas um livro de autoajuda não coloca fogo nos teus ossos. Um livro de autoajuda não te dá paixão por Deus. Um livro de autoajuda não te dá paixão para viver uma vida que Jesus sonhou para você. De que maneira a palavra de Deus é fogo? Segundo o que Jeremias diz. Depende. A palavra de Deus ela é fogo para o ímpio de um modo. Quando a gente fala de ímpio, essa é uma linguagem mais antiga, o ímpio é o descrente. O ímpio é alguém que não confia no Senhor. O ímpio é alguém que não vive para Deus, que não vive a sua vida de acordo com Deus, com a palavra de Deus, que não busca Deus. Esse é o ímpio. Como que a palavra de Deus pode ser fogo para nós? Para o ímpio, a palavra de Deus é fogo de um jeito. Para o justo, a palavra de Deus é fogo de outro. Quem que é o justo? O justo é aquele que crê no Senhor, que busca o Senhor. Mas eu não sou justo, assim, eu não sou uma pessoa certa em tudo. Não, tudo bem, ninguém é. Mas a gente é justo porque nós cremos em Jesus. E Ele nos torna justos pela fé. Fomos justificados. E nós somos chamados de justos. Então a palavra de Deus é fogo para o ímpio, por quê? Porque ela consome o ímpio. A palavra de Deus é fogo para o ímpio porque ela destrói o ímpio. A palavra de Deus é fogo para o ímpio porque quebra o ímpio. Quebra a resistência a ele obedecer. Paulo fala assim, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim, a gente tem um perfume de Cristo em nós. A gente que nasceu de Jesus, nós que confiamos em Cristo, nós temos um perfume do céu que está na gente. E o nosso perfume é cheiroso para quem crê em Jesus. Mas o nosso perfume tem cheiro de morte para quem não crê nele. Porque a palavra que salva quem crê em Jesus é a palavra que condena quem não crê. Porque a palavra é simples. Cristo é o Salvador. Ele é o Rei de toda a terra. Existem 2 maneiras de nós nos aproximarmos de Jesus. E nós vamos ter a ceia hoje. Existem 2 maneiras de alguém se aproximar da Santa Ceia. Porque o que nós compreendemos é que quando nós chegamos à mesa da Santa Ceia, é como se nós estivéssemos nos reaproximando simbolicamente do Calvário novamente. E só tem 2 maneiras de você chegar diante do Calvário. Ou você está diante de Jesus crucificado, como o apóstolo João, ou como Maria, que chorava entristecido porque o teu Salvador foi crucificado. Ou você chega diante do Calvário como aquele que fez com que ele tivesse sido colocado naquele lugar, porque você participou da condenação dele. Então a palavra de Deus, que traz salvação, que é perfume para aquele que foi redimido, também é cheiro de morte para aquele que não crê no Senhor. Mas tem esperança para aquele que não crê no Senhor. Porque há tempo de se arrepender enquanto ele não vem. Porque na hora que ele voltou, o show acabou, não tem mais chance.
Então a palavra de Deus é fogo para o ímpio, porque ela consome o ímpio, porque ela destrói o ímpio, porque ela quebra o ímpio. E o ímpio vai arder num fogo que não tem fim. Eu acredito no que a Bíblia diz. E a palavra de Deus é fogo. E a Bíblia fala sobre o inferno de morte, o inferno eterno, onde todos aqueles que não foram salvos por Cristo, essa salvação pela fé que diz assim: eu sei que eu sou um pecador, eu preciso de Jesus para me perdoar dos meus pecados. Porque eles são tantos que não tem outro jeito de Deus me aceitar. É só Ele me perdoando, é só Ele me lavando no sangue dEle. Quem crê no Senhor, quem reconhece Jesus como seu Salvador, entra no descanso de Deus, entra na paz de Deus, experimenta o fogo que é sentido de vida, experimenta o fogo que é alegria, experimenta o fogo, o trigo que é vida, é o martelo que destrói aquilo que não presta na nossa vida. Mas aquele que não faz isso diante do Senhor Jesus é o ímpio que vai queimar num fogo eterno de punição contra Ele mesmo, que o Senhor acendeu. Por quê? Porque são os inimigos do Senhor. Agora tem uma coisa que a gente precisa lembrar hoje, que está sendo esquecido muito, que essa filosofia nossa de paz e amor, e esse troço que parece que você não pode ter opinião, porque você está errado, você não pode ter opinião. Você tem que aceitar a opinião de todo mundo, mas você não pode ter uma. Esse negócio parece que está nos contaminando e corroendo a mensagem, nos fazendo esquecer de que não tem como a gente ficar em cima do muro. Você pensa, mas Jesus vai me matar se eu não confiar nele? Então você está querendo dizer que eu vou para o inferno mas eu sou uma pessoa boa, caramba, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Sei lá, fiz umas coisas assim que todo mundo faz, eu roubei uma borracha quando eu era criança. Minha mãe mandou eu lavar a louça e eu não lavei. Queridos, a questão não é essa. A questão da nossa salvação em Jesus é que nós somos salvos, não porque a gente não fez nada de ruim, mas a gente só é salvo se a gente reconhece Cristo como Salvador. E só existem duas posições. Ou eu sou aquele que se rende a Jesus e reconhece: Jesus, Tu és o meu Senhor e a minha vida é Tua. Ou então eu sou o inimigo de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve a palavra de Jesus, o que Jesus diz para nós é isso. Ele falou assim: você é pecador, você precisa se arrepender e se converter à minha vontade. E aí você pode nunca ter feito nada de mal, mas quando você rejeita o convite de Jesus para seguir Ele, o que você está dizendo é: sai daqui, velho. Não, eu não acredito nisso não, eu sou uma pessoa boa e eu estou de boa aqui onde eu estou. A realidade é que Jesus nunca vai mudar de ideia em relação ao quanto você precisa dele. E se ele chegasse com você e falasse assim: alguém está certo, sou eu ou você. E alguém vai ficar de pé no final, sou eu ou você. Você lutaria com todas as suas forças para poder afastar ele de você, para ele parar de falar para você que você está errado. E você ia fazer de tudo para se livrar dele. Que foi o que fizeram com ele quando ele veio e andou na terra fisicamente. As pessoas mataram Jesus porque Jesus falava que elas precisavam dele. Elas mataram Jesus porque elas não reconheciam que ele era o próprio Salvador. Elas pensavam: a gente não precisa de você não. A gente não é tão mal assim, a gente tem um templo, a gente tem nossa vidinha. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Ou é Cristo, ou é rebelião contra Cristo. Mas a palavra de Deus, ela é fogo para o justo, de que jeito? Não para destruir o justo, não para aniquilar o justo, mas ela é fogo que queima o pecado do justo. Deus nos purifica da nossa maldade, Deus purifica o justo com a palavra dele. Jesus, em certo momento, usa a analogia da água, e ele fala assim: vocês, meus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos falei, vocês estão limpos com água. Querendo dizer que a Bíblia era como se fosse uma água que tivesse limpado eles. Mas em outros momentos, a palavra de Deus é colocada como fogo, como o próprio 1 João, dizendo que o fogo nos purifica, Deus nos purifica pela palavra. Então a palavra de Deus é fogo para nós que cremos em Jesus, porque ela queima o nosso pecado. Ela purifica o nosso coração.
tira os desejos do nosso coração. Você sabia que dá para reaprender a gostar das coisas? Eu acho que essa mensagem precisa ser lembrada para nós aqui na República. É possível você parar de gostar das coisas que gosta e aprender a gostar de coisas que você não gosta. É isso que é purificar o coração. E olha, eu vou falar para você, essa é a minha esperança na vida. Essa é a minha esperança na vida. Porque eu vivo a minha vida me recordando dos dias em como eu amei servir Jesus. De vez em quando eu tenho esses dias de novo. Entre eles eu tenho dias de esperança em que eu vou gostar de novo. Porque nem todo dia é gostoso, nem todo dia é bom. O casamento nem sempre é bom, a família nem sempre é boa. Agora, o que a palavra de Deus faz comigo? A palavra de Deus purifica o meu coração e fala assim, você vai mudar ainda. A palavra de Deus põe fogo em mim para eu acreditar que Jesus está trabalhando dentro de mim e que Ele está me transformando e que Ele está me redimindo, parte por parte, partícula por partícula, milímetro por milímetro da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus comportamentos viciosos. Porque comportamento vicioso não é só vício de cigarro ou qualquer outra coisa que a gente acha esquisito ou escandaloso. Comportamento vicioso é uma fala repetida que o seu pai, sua mãe, sua avó falou desde pequeno na sua criação. E que é uma coisa terrível que você reproduz essa coisa achando que é legal. É uma brincadeira ruim que sempre fizeram com você e você repete. A palavra de Deus me transforma e a palavra de Deus me fala. E ela me diz, você está sendo transformado. E a palavra de Deus mexe no meu coração, dizendo assim, continua caminhando, porque vai ser gostoso. Pô, mas tá difícil hoje, velho. Tá difícil essa parada. Ler a Bíblia hoje não é uma coisa que eu estou a fim de fazer. Falar com você e acreditar em você não é uma coisa que eu estou a fim de fazer. Mas a palavra de Deus continua, porque Deus vai entrar no meio do caminho aí. E Ele vai honrar cada esforço que você está fazendo. A palavra de Deus é esse fogo no nosso coração. A palavra de Deus para nós é fogo, que é poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é amor para nós, é um fogo que queima. A palavra de Deus é um fogo, que é autoridade para ministrar as pessoas. Quero que você abra comigo em Jeremias 20, verso 9. Vamos de Jeremias 20, verso 9. Você sabe o que estava acontecendo aqui, né? Eu falei para você que a vida de Jeremias não era tão gostosa. Falei, né? E aí? O que acontece? Quantas vezes ele quis desistir? Quantas vezes Jeremias quis desistir do chamado dele? Esse texto fala para nós isso. Que Jeremias pegou e falou assim, eu acho que já deu para mim, o povo de Israel não escuta. Chegou em casa, reuniu a mulher, falou assim, mulher, tem uma novidade para você agora. Fala bem, quem que bateu em você hoje? Não, eu vou parar de pregar. Eu vou parar de pregar. Eu decidi, eu vou parar de pregar. O profeta tinha uma capa que sinalizava ele como profeta. O profeta tinha um bordão que sinalizava ele como profeta. O profeta tinha sandálias que sinalizavam ele como profeta. Jeremias chegou na casa dele, falou assim, mulher, pega uma caixa aí de papelão, fazendo favor, que eu vou guardar minha capa, minha sandália, eu vou guardar meus pergaminhos, eu vou guardar o meu bordão. Eu parei com esse negócio de pregar aí porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. A mulher disse, não acredito. Sério? Você vai estar mais presente em casa agora? Você vai parar de chegar sangrando dentro de casa? Sério que você vai fazer isso? Sério que você vai estar você vai comer com a gente agora? Você vai parar de jejuar? É sério? Não, eu vou parar com o ministério. Esse negócio não dá resultado, ninguém acredita. Tá bom, aí a mulher de Jeremias estava feliz, pensou, vou ter uma vida normal agora, né? O meu marido que é profeta, que vive apanhando, que vive jejuando, que vive falando que desgraça vai acontecer, ele parou. Obrigado, Senhor, obrigado. Ela vem com a caixinha, ele tira o manto, tira a sandália, põe os pergaminhos, guarda lá. Então beleza, maravilha, toma um banho, vamos descansar então, que amanhã é um novo dia, né? É dia amanhã sem espancamento profético.
ok. Eles dormem, acordam no outro dia. Ela levanta. Ele não está na cama. Ela pensa, tá bom, vou descer lá na cozinha ver como é que estão as coisas. Chega na cozinha, tá tudo normal, a mesa não está posta. Achei que ele tinha acordado mais cedo para fazer café para mim. Não falou que tinha parado, tá bom. Ele deve ter ido comprar café no mercado. Ele está voltando aí, é isso. Passa o tempo, chega na hora do almoço, Jeremias não aparece. O que será? Acho que ele foi sair para caçar emprego. Jeremias chega em casa, a mulher dele não vê, dá uma limpada nas feridas. O que aconteceu, bem? Não, estava fazendo umas coisas aí, umas coisas novas que Deus está revelando aí. Beleza, ele se arruma, põe a roupinha, vai dormir. Então amanhã a gente toma café junto, tá bom, Jeremias? Não, beleza, tá bom. Amanhã a gente toma café. Ela acorda de novo, Jeremias não está na cama, né? Pessoal, então hoje ele vai fazer café para mim, que agora a nossa vida está normal, né? Hoje ele não está jejuando hoje, né? Porque ele jejua todo dia. Tá bom, ela desce, cozinha igual. Ela, mas não é possível, esse Jeremias, já sei, ele está comprando flores. Nós vamos ser uma família feliz agora. Agora vai dar tudo certo na nossa vida, nós vamos ser felizes. Ela começa a dar uma limpada na casa. Quando ela menos percebe, a porta do quartinho está entreaberta. E ela vê a caixa lá aberta. A caixa de papelão aberta. A capa não está lá. O bordão não está lá. Os pergaminhos não estão lá. A sandália não está lá. Ela pensa, não acredito, ele caiu. Está caído. Ela sai para a rua, quando ela sai, Jeremias está pregando de novo. E ela vai conversar com ele e fala assim, homem, o que deu em você? Você não falou que ia parar com isso? E aí Jeremias vira para ela e fala para ela o verso 9. Jeremias 20, verso 9. Mas se eu digo, mulher, que nunca mais mencionarei o Senhor e nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. A palavra de Deus é fogo nos ossos de Jeremias, é fogo no coração dele. Ele tenta parar de pregar. Ele tenta parar. Ele falou, eu vou parar com esse negócio. Porque eu cansei de sofrer e eu acho que eu quero um casamento normal. Eu quero ser um crente normal. Você já quis isso para a sua vida? Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Você tem que abrir mão da normalidade, porque o reino dos céus, ele é de cabeça para baixo, né? Aquele que perde é o que ganha, aquele que tem pouco é aquele que tem muito, aquele que morre é aquele que vive, é aquele que está vivo. O reino de Deus é de cabeça para baixo. E talvez você está hoje aqui desanimado, e eu espero e eu sinto no meu espírito que Deus está falando para algumas pessoas. Talvez para uma pessoa bem especial aqui, que está aqui bem perto de mim na frente, dizendo assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter uma vida normal. Você não vai conseguir, porque a minha palavra vai queimar nos seus ossos, a minha palavra vai queimar no seu coração. Você pode estar cansado, mas eu não chamei você para ser normal. Antes que vocês achem que eu estou falando da Maria Eugênia, não estou falando da Maria Eugênia. Eu não dou indireta para ela, não, que eu tenho que falar com ela, eu converso com ela. A palavra de Deus é fogo que queima no coração do crente. A palavra de Deus é fogo que dá sentido para a nossa vida. Jeremias 5,14 diz o seguinte, Deus fala assim, Jeremias, a minha palavra vai ser fogo na sua boca, eu vou transformar as pessoas em lenha quando você falar. Porque ela vai sair de você queimando e ela vai passar pelas pessoas. Você não queria que isso acontecesse com você? Alguma área da sua vida, você não queria ser ouvido de alguma maneira? Talvez dentro da sua casa lá, você não queria assim que o que você falasse virasse fogo e que as pessoas virassem lenha, para elas pegarem fogo, parece que a palavra que você fala entrar dentro delas? É isso que Deus faz com Jeremias. Mas aí a pergunta que eu quero trazer para nós é, como que a gente alcança esse fogo?
Como que faz para a gente viver esse fogo? Para a palavra de Deus ser esse fogo que queima o nosso pecado, purifica o nosso coração, é poder do Espírito Santo, é um amor que queima em nós, é autoridade para ministrar as pessoas. Eu quero que você abra em Levítico capítulo 6. Levítico 6:8. Levítico 6:8. Levítico 6:8. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas, oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Verso 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Você sabia que em Jesus você é feito sacerdote, né? Lucas falou aqui na hora dos dízimos sobre Jesus, é o nosso sumo sacerdote. E nós em Cristo, nós somos sacerdotes. Você é sacerdote. O sacerdote faz 3 coisas principais. O sacerdote tem acesso à presença da glória de Deus. Ele entra na presença de Deus. Segunda coisa, o sacerdote, ele intercede e ele muda a vida das pessoas por causa da intercessão dele. E o sacerdote, em terceiro lugar, ele ensina a palavra de Deus. Você é um sacerdote. Fala, eu sou um sacerdote. Esse texto aqui é uma tipologia de Jesus e da igreja. Porque Arão é o primeiro grande sacerdote. Ele simboliza Jesus. E os filhos de Arão são a igreja, os irmãos menores. Na ausência de Arão para a realização do trabalho sacerdotal, quem realizava eram os filhos dele. Jesus não está aqui na terra fisicamente. Quem realiza o sacerdócio aqui na terra? Nós. Nós somos o sacerdócio. Os sacerdotes, o que nós fazemos? Temos acesso à presença da glória de Deus, intercedemos pelas pessoas e a vida delas muda por causa da nossa intercessão. Em terceiro lugar, nós ensinamos a palavra de Deus. Essa é uma das vertentes da nossa missão aqui na terra. Essa é a nossa vocação. Para isso, Jesus nos salvou e regenerou. Ok? Jesus te salvou, lavou com o sangue dele, você nasceu de novo. E ele falou, ok, você nasceu limpinho, novinho em folha, vida nova, você é um sacerdote. Talvez você nunca entendeu direito, mas o Espírito Santo que ele colocou em você, te impele para fazer essas coisas. Por isso que dá uma vontade de orar, dá uma vontade de falar de Jesus, dá uma vontade de ir para a presença de Deus. Porque o sacerdote faz isso. Se você não tivesse nascido de novo, você não ia poder exercer o sacerdócio. Porque só quem é da descendência sacerdotal, da linhagem sacerdotal, pode fazer isso. E você e eu, nós somos gentios, nós não somos descendentes de Levi. Mas Cristo, sendo o supremo sacerdote, nós estamos em Cristo. Nós cremos em Jesus, estamos em Cristo. Cristo está em nós, então a gente exerce o sacerdócio. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vê algumas coisas que apontam para a nossa vida. E uma das coisas que a gente vê é que o sacrifício tinha que durar a noite toda. E para o fogo, o fogo tinha que durar a noite toda. E para o fogo durar a noite toda, a lenha precisava ser colocada todo dia. E ele diz assim, o fogo nunca pode parar de queimar. Isso para nós simboliza a palavra de Deus. Ela nunca pode parar de queimar dentro de nós. A palavra de Deus nunca pode parar de arder no nosso coração. A palavra de Deus nunca pode parar de arder no nosso coração de amor pelo Senhor, de amor pelas pessoas. Agora, como que a gente faz para o fogo não parar de arder? Nós somos sacerdotes. O fogo é a palavra de Deus. A instrução aqui é, o sacerdote precisa colocar lenha todas as manhãs.
Todas as manhãs o sacerdote tem que colocar lenha no fogo. O que é lenha? Lenha. Lenha na hora me lembro de Gideão. Você lembra quando Deus mandou Gideão levantar um altar para ele? Como que Deus falou para Gideão levantar o altar? Está lá em Juízes. Falou assim, você vai lá, o seu pai tem um altar idólatra a Baal. Você vai quebrar aquele altar do seu pai e com aqueles ídolos de Baal, ele vai virar lenha. Nós somos os sacerdotes, o fogo é a palavra de Deus, a lenha são os nossos ídolos. A lenha é as coisas que a gente adora, é as coisas que a gente pensa que precisa a qualquer custo. E o que a Escritura está dizendo é, para o fogo da palavra de Deus jamais parar de queimar no nosso coração, todas as manhãs eu preciso colocar lenha no fogo. A lenha são os meus ídolos, todas as manhãs eu preciso colocar os meus ídolos para queimar. Todas as manhãs eu preciso render. E o holocausto? O holocausto, gente, existiam vários tipos de sacrifício no Antigo Testamento. O holocausto é um tipo de sacrifício especial, porque é um sacrifício que ele queima inteiro. Existia sacrifício que queimava em uma parte e outra parte as pessoas comiam. Existia sacrifício que as pessoas pegavam uma parte dos animais, jogavam fora, virava churrasco com alguns, os sacerdotes comiam, e uma parte daquele churrasco, o cara que oferecia comia. Mas o holocausto é um tipo de oferta que não sobra nada, queima inteiro. O fogo pega ele inteiro. E ele queima até virar cinza, não vai sobrar nada dele. Você está entendendo? Se a gente olhar para Romanos 12, Paulo fala assim, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo. Você está juntando as peças? Que o sacrifício é você, que o fogo é a palavra de Deus para queimar você inteirinho, até não sobrar mais nada. O sacerdote é você também. O fogo é a palavra de Deus. E a lenha são os seus ídolos, que você precisa jogar lá, para poder pegar fogo. Você está entendendo por que a palavra de Deus pode ter se tornado inútil para nós? Por causa da negligência do sacerdócio. Se a gente negligencia o nosso sacerdócio, a palavra de Deus se torna inútil. Por quê? Porque ela para de queimar. E quando ela para de queimar, ela é igual a palavra de gente. Ela pode ser igual uma coisa assim, é aqui o versículo. Então o Senhor disse a Moisés, ela não queima mais. Por quê? Porque precisa ter uma prostração, precisa haver uma oferta, precisa haver um trabalho de alimentar o fogo da palavra de Deus. Todas as manhãs. Isso aqui tem a ver com o nosso sacerdócio, com a nossa missão, com a nossa entrega, com a nossa responsabilidade de manter o fogo aceso dentro do nosso coração todos os dias. O que acontece é que quando a gente se distancia do Senhor, quando a gente não exerce o sacerdócio, o fogo fica tão baixo que parece que nem é verdade, parece que não faz nem diferença aquilo que a Bíblia diz para nós ou não. E o sacerdócio, quando a gente negligencia o sacerdócio, existem experiências terríveis e consequências terríveis. E eu quero finalizar essa palavra falando com você sobre 1 Samuel, capítulo 4, que fala sobre os filhos de Eli, que fala sobre Eli. Eu vou refrescar a sua memória. Eli foi o primeiro sacerdote lá em 1 Samuel. Ana era casada com um homem chamado Eucana. E Ana era estéril e ela não tinha filhos. E eles iam todo ano para o templo. E quando eles iam orar, Ana ficava lá e ela ficava chorando, falava, Senhor, me dá filho, senão eu vou morrer, Senhor. Me dá filho, por favor, Senhor, eu não aguento mais essa tristeza de não ter filho. E aí Deus um dia ouviu a oração dela e ela falava assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para ser sacerdote diante do Senhor. Ela teve um filho, se chama Samuel. Samuel significa, eu fui ouvido pelo Senhor. Por quê? Porque eu era estéril, Deus me ouviu e ele me deu um filho. Quando Samuel desmamou, ela entregou ele. E ele foi criado no templo pelo sacerdote Eli. Foi um menino que nasceu, quando parou de mamar, foi entregue para crescer. Esse era Samuel, o profeta. Ele cresceu lá no templo. Quando ele foi crescendo, era menino, Deus falou com ele a primeira vez. E Deus falou com ele assim de noite, Samuel. E ele, alguém está me chamando. Chegou lá, Eli, você está me chamando? Não, não estou, pode voltar. Aí ele voltou, deitou na cama. Samuel, o Senhor está me chamando. Seu Eli, o Senhor está me chamando? Senhor, sumo sacerdote. Não estou não, menino, vai dormir.
tá bom, eu acho que eu estou cansado, eu vou dormir. Deitou, Samuel! Aí ele chegou, Eli, você está me chamando? Ô menino, não sou eu, já sei, é Deus, tá bom. Seguinte, a hora que você ouvir de novo, você fala assim, pode falar, o teu servo está ouvindo. A Escritura fala que naquele tempo as visões e revelações eram muito raras. Deus não fazia isso com as pessoas de maneira comum, igual Ele faz hoje. Aí o que aconteceu? Ele estava lá, ouviu a voz de Deus, estou aqui, Senhor. E Deus começou a falar com Samuel. E quando adolescente, ele recebeu uma profecia. E Deus falou assim, eu vou exterminar Eli e os filhos. Por quê? Aí a Bíblia diz que o sacerdote Eli tinha 2 filhos. E esses filhos negligenciavam o sacerdócio. Eles realizavam o sacerdócio de qualquer jeito. Eles tinham que cuidar dos sacrifícios, interceder pelas pessoas, cuidar do povo de Israel. Mas a Bíblia fala que eles dormiam, eles se prostituíam, eles não se purificavam. Eles dormiam com as mulheres, ficavam na porta do templo. Eles comiam o sacrifício lá, não a porção que era devida deles, mas aquilo que era muito mais. Eram homens perversos que Deus falou assim, eu vou matar esses caras estão negligenciando o sacerdócio e não estão realizando aquilo para o que eu chamei eles. Passou algum tempo, Israel foi para a batalha. Samuel deu a palavra para Eli. Ele falou assim, Deus está dizendo, Samuel, Deus está dizendo, imagina, um menino adolescente, Samuel, recebeu uma palavra do Senhor, chegou para Eli e falou assim, seu Eli, Deus está dizendo que vai levar seus filhos e o Senhor. Além disso, Deus levanta um outro profeta que fala a mesma coisa para ele. Ok, passam uns dias, Israel sai para a guerra. 4.000 soldados de Israel morrem no campo de batalha. O povo fica meio assim perturbado, fala assim, já sei, temos uma ideia. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá para nossa capital e nós vamos pegar a Arca da Aliança. Que é o quê? É a arca que tinha os 10 mandamentos dentro, o bordão de Arão e maná. E a presença de Deus se manifestava no lugar onde a arca estava. A presença de Deus estava intensamente, a glória da presença de Deus estava intensamente onde a arca estava. A arca geralmente ficava no Santo dos Santos, aquele lugar que o sacerdote ia lá derramar o sangue e fazer intercessões, na presença de Deus. Porque a presença de Deus não se manifestava assim para todo mundo. Então o povo que está lá, 4.000 pessoas morrem no campo de batalha, eles têm a genial ideia de voltar. Eles voltam, pegam a Arca da Aliança e vão para a batalha. Para o campo de batalha, imagina gente, umas 100.000 pessoas no campo de batalha, e aí eles estão chegando com a Arca da Aliança. Quando eles chegam com a Arca da Aliança, o exército de Israel começa a gritar. Grita tanto que a terra treme. E aí os filisteus, inimigos, falam, o que é isso que está rolando, meu? O que esses caras estão gritando? E eles começam a ficar com medo. E falam assim, a presença do Deus deles chegou. A presença do Deus de Israel chegou no meio do arraial deles. E eles começam a falar, nós vamos morrer. Porque não foi esse Deus que matou o faraó? Não foi esse Deus que matou os egípcios? Não foi esse Deus que abriu o mar? Nós estamos perdidos, nós vamos morrer. Só que o que acontece? Os filisteus falam entre si, não gente, vamos firmar o punho aqui, vamos continuar a guerra. O que acontece, gente? 30.000 israelitas morrem. Antes tinha morrido 4.000, agora morre 30.000. E eles roubam a Arca da Aliança. E eles levam embora. Por quê? Porque isso era parte do juízo que Deus tinha proferido acerca da família de Eli. Aí um rapaz sai correndo do campo de batalha e ele vai voltando para a casa de Eli. A Bíblia fala que ele veste um pano de saco, cinza na cabeça, e ele está correndo e chorando. E quando morre 34.000 soldados israelitas no campo de batalha, ele volta para casa chorando, chorando, chorando. E aí ele fala, o que é isso? O povo começa a gritar e chorar. Ele fala, o que está acontecendo? A Bíblia fala que ele era muito gordo e que ele estava cego já. E ele já tinha uns 84 anos. O mensageiro chega, ele chega diante de Eli e fala assim, o senhor não sabe o que aconteceu. Os seus 2 filhos foram mortos. E a arca da presença de Deus foi roubada pelo povo inimigo. O sacerdote Eli, quando ouve isso, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Aí começa um burburinho, ele tem uma nora, esposa de um desses filhos, que era um sacerdote perverso. E aí ela, o que é isso? O que está acontecendo? E aí chega alguém e fala para ela assim, os 2 filhos de Eli morreram e a arca foi roubada. Ela estava grávida. Foi uma tragédia completa.
o filho dela nasce. E aí as parteiras falam assim, é menino. E ela morre. E a Bíblia fala que ela não tem vontade de viver. E ela desiste de viver e ela morre no parto. Por causa do desgosto da arca da aliança ter sido roubada e do marido dela ter sido morto. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente uma coisa. Quando a gente negligencia o nosso sacerdócio. A presença da glória de Deus parece que vai embora. E a gente perde a vontade de viver. Porque o sacerdócio é que mantém o fogo aceso. É o nosso sacerdócio que mantém a palavra de Deus queimando no nosso coração. A gente tem que colocar lenha lá. Todo dia de manhã. O que isso está falando para nós, gente? Isso está falando para nós que sem a nossa vida de oração, a presença da glória de Deus vai para bem longe de nós. E a gente perde a vontade de viver. E aí você pensa assim, o que o sacerdócio tem a ver com a morte de 34 mil soldados? Tem tudo a ver, porque por causa do sacerdócio que estava sendo negligenciado, Deus trouxe juízo sobre o povo. Por quê? Porque as intercessões fazem toda a diferença para a realidade da vida do povo de Deus. E as intercessões não estavam sendo feitas. Agora, você quer saber qual é a parte mais triste desse texto? Abre em 1 Samuel capítulo 7, verso 2. A parte mais triste de tudo está em 1 Samuel 7, 2. Na NVT. A arca da aliança permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. E durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Para mim, isso aqui é a parte mais triste de todas. Sabe por quê? O povo tinha vivido uma vida de pecado, os sacerdotes tinham negligenciado o sacerdócio, a presença de Deus tinha ido embora, tinha gente que tinha desistido de viver por causa disso. E quando a arca foi roubada, eles perderam a batalha, um monte de coisa começou a dar errado. Eles ficaram durante 20 anos chorando, à espera de Deus fazer alguma coisa de novo. 20 anos esperando Deus vir fazer alguma coisa de novo. E isso aqui, queridos, representa o estado de muita gente na vida da igreja. 1 Samuel 7,2 representa o estado de muita gente na vida da igreja, que abandonou o sacerdócio, que abandonou a vida de intimidade com Deus, que abandonou a vida de oração, que abandonou a vida de intercessão, de clamor pela presença de Deus, perdeu a presença de Deus, perdeu a vontade de viver e vive lamentando, esperando que hora que Deus vai vir fazer alguma coisa. Quando que Deus vai vir aqui restaurar o meu primeiro amor? Quando que a presença da glória vai voltar de novo? Quando que as coisas vão começar a acontecer de novo? O chamado de Deus para nós é, a glória foi embora, você rejeitou o seu sacerdócio, você parou de acreditar no poder da sua oração, todas as manhãs alimentando o fogo da palavra de Deus. Você vai ficar esperando Deus fazer o que é você que tem que fazer? Quanto tempo? 20 anos. Queridos, a igreja vive desanimada quando ela para de acreditar que a alegria dela, o prazer dela é a relação íntima com Jesus. A gente perde a vontade de viver, a vontade de ir embora mesmo, a vontade de desistir, a vontade de morrer, que nem a mulher. O filho nasceu, que alegria, gente, o filho dela nasceu, era menino. Tinha coisa que na sua vida estava pronto para florescer. Tinha projeto que estava pronto para despontar. Mas porque a presença da glória de Deus foi embora, porque o sacerdócio foi negligenciado. Você falou assim, não quero saber mais não. Eu abro mão de todo esse negócio aí que Deus tem para mim. Eu prefiro morrer, eu não quero mais. E aí a mulher morre. Você está me entendendo em nome de Jesus? Aí eu quero que você entenda uma coisa. Porque quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha para isso aqui, você pode começar a fazer perguntas na sua vida. Pô, o que tem a ver
o soldado morrer com a falta de oração? Eu quero que você comece a fazer essas perguntas para você. O que tem a ver esse esfriamento no seu casamento com a falta de oração? Tem nada a ver. A gente está frio é porque é a circunstância, é a fase da vida. A gente está frio porque, assim, está difícil aqui, está difícil ali. O que a gente está fazendo? A gente nem considera sacerdócio. Nós racionalizamos completamente. É assim, eu faço, é assim, é no meu jeito, é na minha força. O sacerdócio é justamente acreditar. É só Deus que pode dar vida. É só Deus que pode fazer fluir. É só Deus que pode dar força. É só Deus que pode sustentar. A gente começa a fazer essas perguntas. O que tem a ver a falta da minha vida de oração com o desânimo da igreja? O que tem a ver a falta da oração com a perversão de um filho que está perdido? O que tem a ver a falta da vida de oração, que parece que não tem, por mais que eu ganhe dinheiro, parece que eu não consigo pagar as contas? O que tem a ver a falta de oração com a depressão? Quando a gente olha para isso e considera o sacerdócio, a gente vê que o sacerdócio tem a ver com tudo na nossa vida. Eles perdem a batalha, uma mulher perde a vontade de viver, um filho fica órfão porque morre o pai e a mãe no mesmo dia. A presença de Deus vai embora. Tudo por causa da falta de oração. Tudo por causa da falta do sacerdócio. Então por que a Bíblia se tornou inútil para nós? Porque sem o sacerdócio, gente, isso aqui é só um livro, eu não sei se você sabia. Não adianta você guardar no porta-luva do carro. Seu carro não vai deixar de ser roubado por causa disso. Você não vai ficar sem bater o carro porque tem uma Bíblia no porta-luva do seu carro. Por que a Bíblia virou inútil para nós? Porque talvez a gente possa estar tentando viver ela sem Deus. Quando a gente tenta praticar a Bíblia sem Deus, ela ficou inútil. Porque ela não foi escrita para a gente conseguir praticar ela sem oração, sem a dependência de Deus. Tudo que está escrito aqui é inútil para nós. Se a gente não vence a força da carne através da nossa intercessão. Todos nós somos sacerdotes. E você pode saber isso aqui decorado. Se você não exercer o seu sacerdócio, se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, isso aqui vai ser inútil para você, porque não vai ser fogo. Porque a sua intercessão é que põe fogo. É a intimidade com Deus que põe fogo na palavra de Deus. Olha, querido, eu não sei você, mas eu sinto Deus dizendo assim que parece que Ele está abrindo a janela do céu de novo, falando assim, vem de novo. Vem de novo, vamos lá. Você não precisa ficar 20 anos lamentando que você perdeu o primeiro amor. Volta e vamos começar. Para mim a parte mais triste é essa. O povo fica 20 anos chorando porque a presença de Deus não está mais lá. Esperando a ação de Deus. Você já viveu desse jeito? Gente, essa é a descrição perfeita da vida de algumas pessoas. Não tem intimidade nenhuma com Deus, não tem prazer, não tem paixão. Gente, o nome do negócio é paixão mesmo, é paixão. É paixão, o meu maior prazer é o Senhor, é Deus, eu amo a presença, eu amo a Bíblia, eu estou apaixonado, eu não quero ver seriado, eu não quero sair, é Deus, é avivamento, porque é um fogo que queima, porque eu amo, Ele é tudo para mim, é meu prazer, não é só o meu dever, Ele é meu prazer, Ele é tudo para mim, Ele é minha vida inteira, Ele está apaixonado por Ele. Você perder isso assim, uma hora Deus vai restaurar. Uma hora Deus faz de novo. Eu queria que a gente orasse nessa noite, porque eu não acho que é assim que a gente tem que fazer. Eu não acho que é desse jeito. Eu acho que Deus fala assim, eu vou botar lenha, ou melhor, eu vou mandar o fogo, mas você tem que começar a botar lenha. Você tem que começar a botar lenha. E é holocausto. É para queimar inteiro. Essa palavra é para queimar sua vida inteira. Todas as áreas da sua vida. Sua vida sexual é para queimar na palavra. Sua vida financeira é para queimar na palavra. Parar de ser avarento, parar de amar o dinheiro. Quebrar alguns hábitos na sua vida. Sua vida sentimental é para quebrar, é para queimar na palavra. Guardar o seu coração. A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é trigo, a palavra de Deus é martelo. Eu quero orar.
Eu quero orar mesmo. Eu quero orar porque eu acho que eu sinto Deus falando para mim, tem 2 tipos de gente hoje. Tem gente que está queimando e que está querendo desistir. Ó. Tem gente que está queimando e está querendo desistir. E Deus está assim, você não vai parar. Está que nem Jeremias. Você vai continuar queimando. E tem gente que está que nem o povo de Israel, nem queima. A Bíblia parece que ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia e ler o folheto do supermercado é a mesma coisa. E Deus está assim, eu quero que você queime de novo. Queridos, mas isso demanda de nós, a gente assumir o sacerdócio. Toda manhã, você lê lá, Levítico 6, toda manhã tem que botar lenha nesse trem. Toda manhã. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Eu não sei o que Deus está realizando, mas quem quer queimar de novo, eu quero que você venha se ajoelhar aqui. E assim a gente vai se preparar para a ceia. Você quer queimar de novo, eu quero que você venha ajoelhar aqui. Sabe por quê, filho? Nós que somos crentes, ou é Jesus, o que queima em nós, ou Jesus queima ou o pecado queima. Não tem outro jeito. Sempre vai ter um fogo em nós. Ou Jesus vai queimar ou o pecado vai queimar. Ou você vai arder por Jesus ou você vai arder por causa do pecado. Mas deixa eu falar para você, talvez você perdeu a esperança. Eu quero dizer para você, o que você viveu, eu quero que você ouça mesmo. Porque você está aqui na frente, é porque você já viveu. Presta atenção, em nome de Jesus. Talvez a mensagem da minha vida é o que eu vou dizer para você aqui agora. Talvez Deus me mandou ser pastor para que a principal coisa que eu pregue, além de Jesus é o Salvador, sim, tudo que a Escritura diz, é que é possível viver apaixonado por Jesus. É possível ter prazer na presença de Deus durante a sua vida, não só no começo quando você se converte. Semana passada, teve gente que se converteu no nosso culto, que está doidão essa semana, só sabe falar de Jesus. Mas muitos de nós, isso parece que durou um mês só. Eu quero que você entenda isso. É possível, você precisa dar espaço no seu coração, arrancar a mentira de que isso é só para outras pessoas e acreditar que dá para viver, para ter prazer em Deus. Prazer em Deus. Hoje eu experimentei isso. Sabe o que é você ajoelhar no quarto e falar assim, queria que o dia tivesse 100 horas hoje e que eu não tivesse que sair para ir na igreja, porque a sua presença é melhor que todas as coisas. Eu queria só ficar aqui hoje com você, Jesus. Aí o pecado, ele perde sentido. Você precisa acreditar nesse negócio. E aí eu vou dizer para você, ele não é só prazeroso, é transformador. Vai tudo mudar na sua vida. Eu quero clamar por você. Fala isso, Deus, eu sou holocausto aqui hoje. Eu sou holocausto, eu quero queimar inteiro de novo, Senhor. Eu preciso da presença da glória do Senhor. Então vamos lá, resgata o seu sacerdócio. Intercede aí. Resgata o seu sacerdócio, começa a clamar. Vai com força. Começa indo, não para não. Você que vai orar por você mesmo. Vem, Senhor, libera os anjos do Senhor. Abra sua boca, intercede por você. Clama, fala, Senhor, quero queimar. Eu quero o amor queimando no meu coração. Eu quero ser convertido em ágape. Eu quero virar ágape. Eu quero virar amor. Vem, Senhor, eu peço, começa a derramar o seu Espírito Santo aqui. Começa a resgatar, Senhor. Eu peço, Deus, derrama o seu Espírito Santo aqui nessa noite. Derrama o seu Espírito Santo, Senhor. Resgata o sacerdócio, Senhor. Restaura o sacerdócio dos seus filhos. Restaura o sacerdócio dos seus filhos, Senhor. Restaura o sacerdócio dos seus filhos, meu Senhor. Restaura o sacerdócio dos seus filhos. Restaura o sacerdócio, Deus. Restaura a comunhão com o Senhor. Restaura o fogo, Senhor. Restaura o fogo, Senhor. Restaura o fogo, Senhor. Restaura o fogo do Espírito Santo, Senhor. Restaura, Deus. Restaura, Deus. Restaura, Senhor. Nós nos apresentamos como sacrifício vivo diante do Senhor, Deus. Nos dá prazer no Senhor. Nos dá alegria no Senhor. Nos dá, Deus. Nos dá, Deus. Nos ajuda a restaurar, Senhor. Nós queremos adequar a nossa vida ao Senhor. Adequar a nossa vida à sua palavra, Senhor. Deus, eu oro por pessoas que pararam de sonhar, Deus. Pessoas que pararam de sonhar numa vida íntima com o Senhor, Deus. Que o diabo está enfiando um monte de minhoca na cabeça, porque perdeu a devoção. Está dando espaço para pensar um monte de abobrinha, Deus. Porque perdeu a devoção, porque o sacerdócio foi esquecido, Senhor.
Deus, eu quero clamar em nome de Jesus, que o Senhor resgate a compreensão, Deus, que quando cada um que está aqui ajoelhado, ora, Senhor, fala com o dono do universo. Deus, oração não é uma atividade mental, oração não é a meditação da moda. Oração, Senhor, não é terapia, Senhor. Oração, Deus, é falar com o dono do universo. Oração é falar com aquele que tem poder para todas as coisas. Oração é mudar a eternidade. Oração é tocar a eternidade. Oração é, através do seu clamor, mudar as coisas, mudar as circunstâncias. Através da oração alguém vai ser salvo. Através da oração a alegria do Senhor vai ser minha força. Através da oração o pecado vai sair de mim. Através da oração a depressão vai embora. Através da oração eu vou amar Jesus com todo o meu coração. Restaura, Senhor, restaura a fé na intercessão, restaura a fé no nosso sacerdócio, restaura a fé no poder da nossa oração. Começa a dar, Deus, aqui de novo, esse fogo, Senhor, esse fogo do sacerdote. Eu quero clamar, Senhor, por pessoas que tentaram fazer a mesma coisa que Jeremias. Você é normal, não vou ser santo, não vou ser separado. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor comece a clarear aqui o que o Senhor um dia pediu para algumas pessoas, igual o Senhor pediu para mim. E é o que eu quero confessar diante da igreja, Deus, meu pecado, e pedir perdão, Senhor. Porque durante 13 anos o Senhor falou, Deus, para mim, que não era para eu comprar roupa, porque o Senhor ia dar todas as minhas roupas. E no ano passado eu afrouxei com isso, e eu abri mão desse voto, e o Senhor veio me convencer de novo. Eu falei, com você vai ser diferente. Eu falei para você não comprar roupa, se precisar eu que vou dar. Eu falei para você não gastar dinheiro com você na sua vida. Eu quero ter uma aliança íntima com você. Você precisa me obedecer. Deus, eu peço perdão porque eu abri mão disso e o Senhor tem restaurado isso. E o Senhor tem me dado fé para voltar a acreditar. E o Senhor fala coisas íntimas com algumas pessoas. Isso que o Senhor falou é para mim. Eu não obrigo ninguém a viver desse jeito. É para mim. Mas eu quero pedir, lembra algumas pessoas o que o Senhor um dia pediu para elas entregarem. Tem gente aqui que o Senhor falou assim, você nunca mais vai assistir série na sua vida. Eu não quero que você assista a série. Eu te chamei, é diferente. Não quero que você acompanhe série nunca na sua vida. Esse vai ser o custo. Esse vai ser a lenha do fogo. Isso vai ser o ídolo que você vai botar lá. Começa a falar, Senhor. Tem gente aqui que o Senhor chamou para o celibato, que vai ser solteiro para o resto da vida, e não vai faltar nada. O Senhor vai preencher. Tem gente que o Senhor chamou para uma vida de santidade, falou, não é para você namorar, sossega, que eu vou escolher para você. Tem gente que o Senhor chamou, Deus, para missões, para o ministério, que o Senhor disse assim, não, você não vai ter carreira, você não vai ser rico, você não vai ser nada, eu vou prover tudo, mas você não vai ter a sua carreira, você vai viver para o meu reino. Eu quero pedir que o Senhor reconfirme tudo que o Senhor pediu para ser entregue, para virar lenha no fogo. Você está entendendo, irmão, o que é lenha? Só renúncia é lenha. Só renúncia é lenha. Quando você para de fazer renúncia, não tem mais lenha para alimentar o fogo. Senhor, eu peço, faz de novo nessa noite. Resgata nessa noite, chama de novo nessa noite, Senhor. Chama Deus, chama Deus, chama Deus. Porque sem fogo, Senhor, nós vamos ser, Deus, um bando de gente religiosa. Quando não tem fogo, quando não tem a glória do Senhor na nossa vida, só tem religião. É só um monte de faz isso, não faz aquilo, vai no culto, lê a Bíblia hoje. É um troço mecânico, vazio, Senhor. E nós estamos cansados disso, Senhor. Nós estamos cansados do vazio. Nós queremos que a arca volte, Senhor. Eu quero clamar agora, Deus, como pastor por essa igreja. Eu clamo, Deus, que a arca volte para nós, Senhor. Como, Deus, nos primeiros dias, Senhor. Eu quero pedir o fogo dos primeiros dias, Senhor. Como nós começamos, Deus, lá naquele porão, Senhor. Embolorado, Senhor. Sem conhecimento, sem noção, sem entendimento de muitas coisas, Senhor. Com Deus, algumas pessoas, Deus, mais velhas, extremamente tradicionais, Deus. E o Senhor me fazia juntar no sábado a Maria Helena, Deus. E as meninas, Deus. A Maria Helena ia lá junto comigo no sábado, 5 horas da tarde, para passar 3 horas orando no chão. Para passar 3 horas lá babando no carpê, Senhor. E a gente orava e orava e orava, e um fogo vinha, Senhor, sobre nós. Eu quero pedir, Deus, o Senhor está falando comigo que parece que o Senhor está dando uma chance, vamos começar de novo, eu vou passar de novo. É a glória de novo. Eu peço, Senhor, traz a arca da glória de novo para a república. Que a principal coisa seja a principal coisa. Que a principal coisa para nós seja a glória do Senhor. Que a presença do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, a vida do Senhor, seja a principal coisa na nossa vida. Que os ídolos caiam, Senhor. Eu quero orar por todo mundo viciado em internet aqui, que o Senhor liberte nessa noite.
que pessoas decidam nessa noite parar com o vício, Deus, do WhatsApp. Gente viciada em série, que nessa noite pare com essa porcaria. Gente viciada, Senhor, em YouTube, que pare com o YouTube em nome de Jesus. Gente viciada, Senhor, em comida, que pare, que renuncie o que o Senhor está pedindo. Comece a fazer jejum, que obedeça o Senhor. Viva o estilo de vida que o Senhor sonhou. Oh Deus, o Senhor está fazendo coisas especiais, o Senhor está lembrando pessoas aqui. Eu quero pedir, Deus, por favor, tem um preço, Deus, para viver a vida em abundância. Tem um preço para viver cheio do Espírito Santo. Restaura o sacerdócio, Deus. Restaura a fé, Senhor. Restaura o sacerdócio.